jornalista mineiro, baseado em São Paulo, nos seguintes termos. Dizem que em Minas, não sei se vocês lembram disso, mas dizem que em Minas nada acontece. Mas o pessoal se lembra de tudo. Esse registro que eu estou fazendo é para vocês lembrarem o seguinte: o meu estoque de história está acabando. Se eu não receber alguma ajuda efetiva de gente que vem aqui contar a casa, daqui a pouco, ou eu vou repetir tudo, ou então vou começar a inventar. Então eu vou, ó, em homenagem à dona da casa, né, tia Zizi, né, que eu conheci lá no Trançador, no caminho do Trançador, morando no patronato, né? Eu era tio Pedro, a turma dela toda. A tia Zizi era uma pessoa piedosíssima, né? Uma pessoa, era da família quem mais frequentava a igreja. Mais piedosa, isso. É, mais piedosa. E em, olha, nossa senhora, 1957, eu estava no seminário, em campanha, no seminário Nossa Senhora das Dores. E em julho, como eu fazia sempre, eu vim para Caxambu passar férias na chácara do vô. E toda manhã, 4h30 mais ou menos, levantava, comia os biscoitos da avó lá, pegava a carrocinha, né? O vô me dava carona na carrocinha e me trazia cá para a cidade. Ele ia pro açougue e me deixava ali na matriz, e eu subia aquelas escadarias para ajudar a missa do Padre Castilho às 6 horas. Você lembra, Padre Castilho? Aí chegava, eu fazia o coroinha lá. E toda a missa tava lá, tia Zizi, né? E naquele tempo, né, mulher não comungava em hipótese nenhuma sem véu. Não era isso? Mulher tinha que botar o véuzinho, e quem não tinha, pedia emprestada. A outra emprestava, aquela história. E o pessoal fazia uma fila e tinha o genuflexório, né? O pessoal comungava ajoelhado, não tinha esse negócio. Ajoelhava todo mundo. E lá vinha Dona Zizi, né, com o véuzinho dela, chegou. De repente, Zizi, não teve dúvida, ela tirou, vocês sabem, o pessoal mais velho conhece essa história. Zizi não teve dúvida, tirou o véu e colocou na cabeça de uma moça que estava lá esperando a comunhão. Aí a moça virou, era um cara barbudo desse tamanho. Você lembra E naquele tempo não usava muito, né? Esse negócio. Aí eu pegava, a tia Olga sabe disso. O Petit sabe disso. O pessoal antigo, todo mundo conhece essa história. Agora, para ficar na família Santos, mas de certa forma, no Santos Arantes, eu vou contar uma história para vocês, que é do Joaquinzinho, né? O pessoal nosso chamava de Joá, mas todo mundo chamava de Joaquinzinho, meu irmão, que morreu em 2012. O Joá, se precisasse de um Santos moleque, ele não servia, era o mais moleque de todo mundo. Nossa, como é? E ele morava em Itajubá, e morava ali na Boa Vista, né? Ao lado da casa tinha o Zequinha e tia Liquita. A tia Liquita, quem conhece, convive com a tia Liquita, sabe que a tia Liquita é uma pessoa de uma alma boníssima, né? Quase uma santa, e a tia Liquita tinha um problema. Exatamente por ser boa desse jeito, ela não acreditava que alguém pudesse mentir para ela, contar. Então a história que eu vou contar, não porque ela seja boba, não. É o problema da credulidade da tia Liquita. O Joá, ela precisou ir num médico, uma história assim, e o Joá pegou a Liquita e foi acompanhar a tia Liquita na cidade. Ela ficava ali na Boa Vista, um pouco saía. Aí passaram a igreja matriz, toda de andaime em volta, né? Ela chegou e falou, uai, Joá, estão reformando a matriz. Falou, que é isso, tia? Não está sabendo, não? Foi pro Piranguim, fez um movimento lá e disse que a igreja é deles. O povo revoltou, entrou na justiça e o juiz mandou. Eles estão gradando a igreja para transferir para
Aí a tia Niquita virou e falou, João, isso é um absurdo. E eu sou testemunha que a igreja, eu vi quando era menino eles construíam a igreja. Como é que eles podem fazer? Nós temos que fazer agora. Nós temos que fazer alguma coisa. Bom, Mas ela... pai, eu ia até contar a história do Toninho, mas como o Toninho não está aqui, vocês podem falar com ele, porque é uma história dele. Não vou contar, porque o ano que vem eu conto quando ele estiver aqui. Não, Toninho não. Eu vou contar a última história, que é uma história que envolve a nossa família também, mas indiretamente a tia Nininha. Né? A tia Nininha era uma pessoa... aliás, é uma característica das mulheres, principalmente do primeiro casamento, e algumas do segundo, então as duas aqui, né? Gargalhava, do terceiro, gargalhava aquelas risadas e tal, lá em casa aquela ali parece muito com o Santos. Eu lembro de tia Nininha. E esse dia, viemos Mirtz e eu aqui com as meninas. Eu acho que era só as duas, nem tinha show, né? Essa aí e a Daniela que tá por aí. Aí viemos aqui, passamos lá na casa do vô e tal, dormimos lá. No outro dia de manhã, antes do almoço, a gente foi à Solidade. Passamos a manhã em Solidade, aí voltamos pro almoço. Aí a mesa, aquela sempre, né? Aquela mesa ali, cheia de gente, a menina lá. Aí eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Esse dia, eu vi a Nininha que ela ia ter um treco. Ela morreu e morreu. Por que ela não parava de rir, não conseguiu comer mais? Eu falei, olha, gente, nós estávamos lá e fomos visitar. A vovó Ana tinha morrido já, estava vô Augusto, Tião Arruda e Berenice. O Tião Arruda, a Dani já conhecia, você lembra disso? O Tião Arruda, a Dani já conhecia, porque era cego, né? Que ele conhece, o Tião era cego, a gente convivia com ele. Mas tudo bem, convivia-se bem com ele. E a Dani sabia também, ficamos ali conversando. E o vô sentado numa cadeira, o vô já estava usando um aparelho. O pessoal reuniu, comprou um aparelho de surdez para ele, porque ele estava meio com problema de audição. Aí a Daniela virou para ele e falou assim, ô vô, não sei o que. Ele falou, ô minha filha, fala mais alto que o vovô não escuta direito. Ela olhou bem e falou assim, gente do céu, essa família tá mal mesmo, tem um cego e um surdo. A tia Nininha, ela começou a rir e não conseguia. Meu Deus do céu, essa família tá... Ô gente, segura aí, cara. Eu trouxe até um negócio, isso aqui é o seguinte. Cadê o sandália? Tio, As histórias, não. Ah, não, isso aí é outra história, isso aí é para depois. Senão acaba tudo, né? Então é o seguinte, eu trouxe, né, para encerrar essa conversa aqui, nós temos aplauso, eu tenho um texto que eu já mandei até o pessoal da família, né? Tem duas coincidências. O autor é um romance que chama Arroz de Palma, o nome do romance. O autor é Francisco Azevedo, né? De certa forma. E o narrador da história é o homem velho de 88 anos que chama Antônio. E o romance narra a saga de uma família portuguesa que veio para o Brasil no início do século XX, né? E que ele narra até o início dos anos do século XXI, né? E conta a história toda. E num determinado momento, eu acho que algumas pessoas aqui já leram isso, num determinado momento, ele dá o que ele chama de uma receita de família. E eu procurando alguma coisa, eu achei isso, falei, gente, isso aqui, esse texto, não é muito grande, mas ele retrata muito isso aqui, né, Gabriel? Essa reunião que a gente faz aqui, né? Então, é um texto, eu vou ler. É pequeno, Começa duas assim. foi. Não é rápido, vamos lá. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Agora, reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível.
Às vezes dá até vontade de desistir. Mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Cicrano, quem diria, endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante, aquele o que surpreendeu e foi morar longe. Foi morar, ela, a mais apaixonada, a outra a mais consistente. Já estão aí todos? Ótimo. Agora põe o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe. Vamos lá. Não se envergonhe de chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro, cuidado. Temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas se misturados com delicadeza, estas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família mais colorida, interessante e saborosa. Atenção, também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto, é um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem que ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional, principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha, ele dizendo, desandou a receita de toda a família, só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Não existe família Oswaldo Aranha, família Rossini, família Belo Monier, família Molo Pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo. Família é afinidade, é a moda da casa. É Santos, né? A moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família dieta que você suporta só para manter a linha. Essa não é a Santos, não. Não é. Seja como for, Sem exceção. seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro aqui de alguém que sabe e conta e outro aqui que ficou no pedaço de papel. É isso que nós precisamos fazer. Muita coisa se perde na lembrança, principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no bairro. Aproveite o máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete.
E eu passei isso para o pessoal, mas com o seguinte texto, eu encaminhei isso dizendo assim: para mim ficou claro que nós, os santos, Arantes e companhia, fomos e somos servidos quentíssimos e sem qualquer característica da família Dieta. Nunca frios, insuportáveis e se engoliam. E sem gosto de nada. O que é ótimo. Beijos a todos. Primo. E aí, meu sobrinho, parabéns! Como sempre arrasando. Você emocionou. Como O Plínio sempre, emocionou. você Mais arrasou, que a reunião, se emocionou. Aí, Oscar. Para terminar. Só um minutinho de atenção. Muito bom. Depois de um santo desse falar aí, é muito difícil falar. Mas eu hoje, aqui nessa casa, né, como representante dessa casa, que é uma casa de santo, o Plínio mesmo aí ressaltou, né, a grande minha mãe, Dona Zizi. Então é difícil, né? E um santo falar para vários santos é mais complicado. Mas inicialmente, não é bem pedir desculpa, não, né? Mas é talvez uma justificativa, porque as outras duas caminhadas, nós fizemos o preparo, né, o aquecimento na parte de baixo, que é mais amplo, melhor. Mas nós estamos fazendo uma reforma lá, a nossa ideia é que já a gente usasse essa reforma para esta caminhada. Mas alguma coisa aconteceu que não foi possível. Mas se Deus quiser o ano que vem, será lá. Aqui ficou mais pertinho. bom também. E completando um pouquinho o que o Plínio acabou de colocar aí, com muito sentimento, né? Como me disse o Toninho Trota ontem, poxa, só de eu lembrar na caminhada de ir na casa do tio Pedro, eu arrepio. Eu estou arrepiado. Mas o maior santo que por aqui passou, eu tenho certeza que ele ainda está aqui, ele, em um determinado momento, ele fez uma comparação. O reino de Deus com uma semente que germina, a gente planta numa terra fértil, ela cresce, cria suas raízes, seus galhos e seus frutos. Então nós tivemos a felicidade de uma semente desta árvore, assim como hoje o vento, os pássaros plantam ela em vários lugares, nós tivemos a felicidade da semente de São Antônio dos Santos, da avó Sebastiana, da avó Maria, cair em Caxambu. E aqui está, isso é família. Família é tudo aquilo que é ligado a uma raiz sólida, a uma raiz, não as raízes que a gente vê hoje aí, cheia de agrotóxico, cheia de sacanagem, entendeu? Cheia de só querem poder, só querem dinheiro. Mas aqui não, eu tenho certeza que essa semente que germinou em Caxambu, com a avó Sebastiana e com a avó Maria, deu isso que nós estamos vendo aqui. Só santo.